Em um escritório de luxo, risadas altas escondiam uma crueldade silenciosa. Especialistas renomados quebraram a cara diante de um desafio que parecia impossível. Mas alguém que todo mundo ignorava guardava o maior segredo da sala. E quando ela abriu a boca, fez o mundo inteiro parar para ouvir. Antes de conhecer essa história que muda vidas, se inscreve no canal para receber mais relatos que mostram força onde ninguém espera. No 40º andar do edifício Alvorada, um colosso de vidro e aço que arranhava o céu de São Paulo, o silêncio era um luxo caro, interrompido apenas pelo riso estrondoso de Horácio Montenegro. O som reverberava nas paredes de mármore polido, ricocheteava nos móveis de couro italiano e se perdia na vista panorâmica da cidade, que parecia pequena e insignificante sob seus pés. Horácio, um homem na casa dos 50, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados para trás e um sorriso que raramente alcançava os olhos, era um magnata do agronegócio, mas seu verdadeiro talento, ele acreditava, residia na arte de humilhar. E, naquele dia, sua obra-prima seria um grupo de linguistas. "Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao meu modesto escritório", disse ele, gesticulando com a mão que ostentava um anel de diamante do tamanho de uma azeitona. 5 figuras visivelmente desconfortáveis em seus ternos bem cortados e vestidos discretos ocupavam as poltronas de design. Eram os melhores no que faziam, convocados de diversas partes do mundo para um desafio que Horácio sabia ser impossível. "Tenho aqui um artefato peculiar", continuou, erguendo um pergaminho amarronzado com bordas desfiadas e uma caligrafia indecifrável. "Dou toda a minha fortuna a quem conseguir traduzir este texto antigo." A proposta, lançada com a casualidade de quem oferece um copo d'água, era uma armadilha. Horácio Montenegro não era conhecido por sua generosidade, mas sim por sua crueldade refinada. O pergaminho, ele sabia, era uma quimera linguística, uma colagem de fragmentos de alfabetos extintos, influências que iam do sânscrito ao árabe, do mandarim ao hebraico, tudo misturado de forma caótica para garantir que ninguém, por mais brilhante que fosse, pudesse decifrá-lo. O objetivo não era a tradução, mas a humilhação pública. Quando todos falhassem, ele os envergonharia cobrando uma dívida milionária por perda de tempo e recursos, um golpe que já havia aplicado em outros especialistas em áreas diversas. Um a um, os tradutores se aproximaram da mesa de ébano, onde o pergaminho repousava sob a luz fria de uma luminária de design. A doutora Helena Petrova, uma eslava com décadas de estudo em línguas semíticas, foi a primeira. Seus olhos, acostumados a desvendar enigmas milenares, percorreram as linhas emaranhadas. "Reconheço algumas estruturas proto-semíticas aqui", murmurou, sua voz carregada de incerteza. "Mas a sintaxe é completamente alienígena." Horácio riu, um som seco e desdenhoso. Em seguida, o professor Kenji Tanaka, um japonês renomado por sua expertise em dialetos asiáticos arcaicos, tomou o lugar. Ele franziu a testa, os óculos escorregando pelo nariz. "Há traços de um mandarim muito antigo, talvez até mesmo de uma língua pré-Han", arriscou sua voz quase um sussurro. "Mas as junções são impossíveis. É como se fossem vários idiomas sobrepostos sem lógica." O riso de Horácio ecoou com mais força, preenchendo o ambiente com sua arrogância. Os outros 3, um especialista em línguas indo-europeias, uma estudiosa de códigos religiosos e um poliglota que dominava dezenas de idiomas, também tentaram. Cada um deles, com sua bagagem de conhecimento e anos de dedicação, se viu diante de um muro intransponível. As suposições se chocavam, as teorias caíam por terra, e a frustração crescia no ar, densa e palpável. Horácio, por sua vez, se deleitava com o espetáculo, seu rosto contorcido em uma máscara de prazer cruel. "Parece que a fortuna permanecerá comigo, afinal", ele zombou, os olhos faiscando. "Ou será que os grandes gênios da linguística estão enferrujados?" Foi nesse ambiente opressor, onde a esperança se esvaía e a humilhação começava a tomar forma, que a porta de serviço se abriu discretamente. Dona Lúcia, a funcionária da limpeza, entrou na sala empurrando seu carrinho com baldes e produtos. Durante 15 anos ela limpou aquele mesmo andar,
passando despercebida por todos, invisível como o pano que segurava em suas mãos calejadas. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e seus olhos, geralmente baixos, captaram a cena em comum. Ela tentou passar despercebida, como sempre, mas o riso de Horácio cessou abruptamente ao vê-la. Uma ideia perversa brotou na mente do milionário. Envolvê-la na farsa seria o toque final de sua obra de arte. E você, Dona Lúcia, consegue traduzir? Zombou Horácio, com um tom de escárnio que fez os especialistas presentes se encolherem de vergonha alheia. A mulher, pega de surpresa, hesitou. Seus olhos, antes modestos, fixaram-se no pergaminho sobre a mesa. Um brilho inesperado surgiu neles. Depois de um breve instante de silêncio, ela caminhou lentamente até o centro da sala, ajeitando o avental, e pegou o papel. O que veio a seguir silenciou todos os presentes. O riso de Horácio morreu em sua garganta e os especialistas, antes cabisbaixos, ergueram a cabeça, incrédulos. Com voz firme, clara e surpreendentemente melodiosa, Dona Lúcia começou a ler. Primeiro, em um mandarim arcaico de precisão impecável, as palavras fluindo como um rio ancestral. Depois, sem transição, em árabe clássico, a entonação perfeita, o ritmo hipnotizante. Logo em seguida, em sânscrito védico, as sílabas sagradas ecoando com uma compreensão que nenhum especialista ousaria questionar. Hebraico, persa, latim. Cada idioma fluía de seus lábios como música, com uma fluidez e um conhecimento que pareciam impossíveis para alguém que eles consideravam apenas uma faxineira. A incredulidade tomou conta da sala, transformando o ar em algo denso e pesado. Aquela mulher, tida como alguém sem estudos, uma figura transparente no luxuoso escritório, dominava línguas que poucos sequer reconheciam e muito menos falavam com tamanha maestria. Mas o choque maior veio depois, quando Horácio, ainda atônito, conseguiu balbuciar. Quem é você, afinal? Dona Lúcia abaixou o pergaminho, seus olhos encontrando os de Horácio com uma intensidade que o fez recuar instintivamente. Meu nome verdadeiro é Ana Lúcia Vasconcelos, revelou, sua voz agora carregada de uma dignidade que jamais haviam presenciado. E eu fui uma ex-acadêmica de renome internacional, com uma carreira brilhante em filologia e linguística comparada. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Os especialistas se entreolharam, alguns com reconhecimento tardio nos olhos, outros com pura perplexidade. Ana Lúcia, a faxineira, era uma lenda viva, uma das mentes mais brilhantes de sua geração, cujo nome havia desaparecido misteriosamente dos círculos acadêmicos anos atrás. Sua reputação fora destruída por uma traição cruel, uma ferida que ela carregava em silêncio por mais de uma década. O próprio companheiro de vida, um colega acadêmico inseguro com seu sucesso e brilho, forjou acusações de plágio e minou sua credibilidade diante da comunidade acadêmica. Perdida, isolada e grávida, sem ter para onde ir, ela buscou refúgio em outro país, assumindo trabalhos de sobrevivência enquanto criava a filha sozinha, longe de tudo o que um dia fora. Durante todo esse tempo, Ana Lúcia fingiu ignorância. Ela observava calada enquanto executivos falavam bobagens em reuniões, enquanto diplomas pendurados na parede serviam de escudo para o desprezo, enquanto ela era chamada de simples faxineira e tratada como uma sombra. Ela ouvia as conversas, as fofocas, os planos e guardava tudo em sua mente afiada. Mas, naquele dia, algo se quebrou dentro dela. A humilhação que Horácio impunha aos especialistas, a mesma arrogância que a havia esmagado no passado, acendeu uma chama que ela pensou ter extinguido para sempre. A reviravolta aconteceu quando o milionário, ainda atônito, perguntou por que ela havia aceitado o desafio, por que havia se revelado. Porque estou cansada de ser invisível, respondeu Ana Lúcia, sua voz ressoando com uma força que abalou Horácio até a medula. Cansada de ouvir absurdos sem poder intervir. Cansada de ver boas pessoas serem pisoteadas por arrogância. Cansada de esconder o que eu era e o que eu sou. A sala, que antes vibrava com risos escarninhos e a tensão da humilhação, agora tremia sob o peso do silêncio. Era um silêncio diferente,
Um silêncio de choque, de admiração e, para Horácio, de um reconhecimento gelado. Ele não estava apenas diante de uma poliglota, mas de uma mulher que, por anos, havia testemunhado sua verdadeira natureza e que agora o confrontava com a verdade. Ana Lúcia não apenas cobrou os 500 milhões prometidos, um valor que agora parecia irrisório diante da revelação. Ela exigiu autonomia para mudar a cultura da empresa. Queria criar um departamento voltado à inclusão e à valorização de talentos subutilizados. Queria dar voz aos esquecidos, aos que limpavam, serviam, entregavam, construíam, mas que carregavam conhecimentos invisíveis para os olhos da elite. Ela queria que a empresa se tornasse um lugar onde o valor de uma pessoa fosse medido por sua capacidade e caráter, e não pelo cargo ou pelo diploma emoldurado. Horácio, abalado como nunca antes em sua vida, não apenas aceitou. Ele fez mais. Nos dias que se seguiram, o impensável aconteceu. O magnata, antes recluso em seu andar de luxo, passou a caminhar pelos andares inferiores, conversar com os funcionários, ouvir histórias reais. Descobriu que havia jardineiros com formação em engenharia agrônoma, atendentes de telemarketing com mestrado em literatura e auxiliares de escritório com um talento inato para gestão e liderança. Sua fortuna, antes usada para ostentação e para financiar suas cruéis brincadeiras de humilhação, foi redirecionada para bolsas de estudo, programas de mentoria, promoções internas e iniciativas de valorização que transformaram a vida de centenas de pessoas. 6 meses depois, a Montenegro Corporação havia se transformado. A produtividade disparou. O clima organizacional floresceu, substituindo o medo e a subserviência por um ambiente de respeito e colaboração. E pela primeira vez, os lucros cresceram não pelo terror que Horácio impunha, mas pela colaboração genuína e pelo engajamento de uma força de trabalho que se sentia vista e valorizada. Ana Lúcia, a mulher que só limpava, virou referência não apenas na empresa, mas em todo o mercado. Sua história inspirou um movimento de valorização do capital humano, e Horácio, o homem que ria de todos, aprendeu a rir de si mesmo, um riso agora leve e sincero. Ao subir ao palco de uma premiação criada para reconhecer os funcionários mais dedicados, uma ideia de Ana Lúcia, o ex-tirano agora tremia ao segurar o microfone, os olhos marejados, pronto para dizer: a verdadeira riqueza não está em dominar outros, está em reconhecer quem já estava brilhando em silêncio ao seu lado. E assim, a mulher da limpeza calou o milionário, não com gritos ou acusações, mas com conhecimento, dignidade e uma coragem que floresceu na adversidade. E o que começou como uma piada cruel, uma farsa para alimentar um ego inflado, virou o primeiro capítulo de uma revolução silenciosa, mas poderosa, que reescreveu a história de uma empresa e de muitas vidas. O silêncio na sala de Horácio Montenegro era tão pesado que se podia quase tocá-lo. Ana Lúcia, de pé no centro do tapete persa, parecia uma estátua de dignidade, seus olhos fixos nos do milionário. Ele, por sua vez, estava pálido, o sorriso arrogante e desfeito, substituído por uma expressão de choque, e talvez um vislumbre de algo mais profundo: reconhecimento. Os especialistas, antes humilhados, agora observavam a cena com uma mistura de admiração e vergonha. A mulher que haviam ignorado, a faxineira, era a chave para o enigma que os havia derrotado. Autonomia para mudar a cultura da empresa. Horácio finalmente conseguiu balbuciar, sua voz rouca. Um departamento de inclusão? Dar voz aos esquecidos? Ele repetiu as palavras de Ana Lúcia como se estivesse testando seu sabor, tentando entender o que significavam em seu universo de poder e controle. Ela assentiu, inabalável. Exatamente, Sr. Montenegro. Minha fortuna não é apenas o dinheiro que o senhor prometeu. É a capacidade de transformar este lugar em algo que realmente valha a pena. Aquele dia marcou o início de uma revolução silenciosa dentro da Montenegro Corporação. Horácio, ainda cambaleante com a revelação e a audácia de Ana Lúcia, cumpriu sua palavra. Os 500 milhões foram transferidos para uma conta sob o nome de Ana Lúcia Vasconcelos, mas o verdadeiro tesouro
estava na liberdade que ele lhe concedeu. Nos dias que se seguiram, o burburinho nos corredores era palpável. A dona Lúcia, da limpeza, agora tinha um escritório próprio, uma equipe e a missão de redefinir os valores da empresa. Os primeiros dias foram um turbilhão. Ana Lúcia, com a mesma discrição com que antes limpava os escritórios, começou a mapear os talentos ocultos. Ela não usava planilhas complexas ou jargões corporativos. Ela conversava. Sentava-se nas copas, nos refeitórios, nas áreas de descanso e ouvia. Ouviu a história de Pedro, o jardineiro, que com suas mãos calejadas cuidava dos jardins internos do prédio. Pedro, descobriu Ana Lúcia, era engenheiro agrônomo formado, com um mestrado em sustentabilidade, mas que nunca havia conseguido uma oportunidade na área após uma crise econômica que o forçou a aceitar qualquer emprego. Sua paixão, no entanto, nunca morrera. Ele falava das plantas com a mesma reverência que um poeta fala de seus versos. Havia também Camila, a atendente do call center, cuja voz suave acalmava os clientes mais irados. Camila, com um brilho nos olhos, revelou a Ana Lúcia seu mestrado em literatura brasileira e o sonho de um dia escrever um romance. Ela passava as noites lendo e escrevendo, e seus insights sobre a linguagem e a comunicação eram surpreendentes. E o que dizer de Marcos, o auxiliar de serviços gerais do almoxarifado, que organizava o estoque com uma lógica impecável e criava sistemas de otimização que nenhum software de gestão havia sequer imaginado. Marcos, soube Ana Lúcia, havia abandonado a faculdade de administração por problemas familiares, mas sua mente estratégica nunca parou de trabalhar. Enquanto Ana Lúcia mergulhava nesse universo de talentos subutilizados, Horácio Montenegro iniciava sua própria jornada de autodescoberta. Os primeiros passos foram desajeitados. Ele, que antes só se comunicava com seus diretores e acionistas, agora tentava conversar com os funcionários dos andares inferiores. Suas primeiras tentativas eram repletas de clichês e um desconforto visível. Bom dia, como vai o trabalho? Ele gaguejava, sem saber o que fazer com as mãos. Os funcionários, acostumados à sua indiferença ou, pior, ao seu escárnio, respondiam com surpresa e uma ponta de desconfiança. Mas Ana Lúcia, com sua sabedoria silenciosa, o orientava. Não tente ser quem você não é, Sr. Montenegro. Ela disse em uma de suas reuniões diárias. Apenas ouça. As pessoas querem ser ouvidas. Não é sobre o que você diz, é sobre o que você está disposto a aprender. Horácio começou a levar isso a sério. Ele passou a almoçar no refeitório dos funcionários, a fazer perguntas genuínas sobre suas vidas, seus desafios, seus sonhos, e, para sua surpresa, começou a descobrir um mundo de resiliência, criatividade e inteligência que ele jamais imaginou existir sob o teto de sua própria empresa. A resistência, claro, não tardou a aparecer. Alguns diretores acostumados ao velho sistema de hierarquia rígida e controle viam as mudanças de Ana Lúcia com ceticismo e até com desprezo velado. Isso é perda de tempo, Horácio, dizia um deles, o diretor financeiro, um homem que media tudo em números e lucros imediatos. Contratar um jardineiro para um cargo de engenharia? É loucura. Onde está o retorno sobre o investimento nisso? Horácio, no entanto, surpreendeu a todos. Ele não apenas defendeu Ana Lúcia, mas também começou a enxergar o valor de suas propostas. O retorno não está apenas nos números, Roberto, ele respondeu, sua voz mais firme do que nunca. Está na lealdade, na inovação, na paixão que as pessoas trazem para o trabalho quando se sentem valorizadas. A velha guarda se sentiu ameaçada, mas a determinação de Horácio, agora aliada à inteligência estratégica de Ana Lúcia, era inabalável. O Departamento de Inclusão e Valorização de Talentos, batizado por Ana Lúcia como Raízes e Asas, começou a florescer. Pedro, o jardineiro, foi o primeiro a ser realocado. Com o apoio da empresa, ele desenvolveu um projeto de paisagismo sustentável para os novos empreendimentos de Horácio, transformando áreas antes áridas em oásis verdes que não apenas embelezavam, mas também reduziam custos de manutenção e promoviam a biodiversidade. Camila, a atendente,
foi transferida para o departamento de comunicação, onde sua habilidade com as palavras e sua sensibilidade para a linguagem revolucionaram a forma como a empresa se comunicava com seus clientes, humanizando a marca. Marcos, o auxiliar, foi integrado à equipe de logística, e suas ideias inovadoras para a otimização de processos economizaram milhões para a Montenegro Corporação. A produtividade disparou. O clima organizacional, antes tenso e competitivo, transformou-se em um ambiente de colaboração e respeito mútuo. As pessoas se sentiam vistas, ouvidas, valorizadas. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre a dignidade de ter seu potencial reconhecido. E pela primeira vez, os lucros cresceram não pelo medo que Horácio outrora inspirava, mas pela colaboração genuína e pela paixão de uma equipe que se sentia parte de algo maior. Ana Lúcia, observando as mudanças, sentia uma paz que há muito tempo não experimentava. Seu passado de dor e traição ainda era uma cicatriz, mas vê-lo se transformar em uma força para o bem era uma cura inesperada. Sua filha, que crescia com a imagem de uma mãe forte e resiliente, era sua maior motivação. E Horácio, o homem que ria de todos, agora ria de si mesmo. Um riso leve e sincero, enquanto caminhava pelos corredores, cumprimentando cada funcionário pelo nome. Um gesto impensável apenas alguns meses antes. A revolução estava apenas começando, e o que antes era uma piada cruel, agora era a fundação de um novo império, construído sobre o respeito e o reconhecimento do brilho que sempre esteve ali, invisível aos olhos da elite. A transformação da Montenegro Corporação não passou despercebida. O que começou como um burburinho interno logo se espalhou pelos corredores do mercado financeiro e pelos círculos de negócios de São Paulo. Jornalistas e analistas, antes acostumados a reportar sobre as aquisições agressivas e as táticas implacáveis de Horácio Montenegro, agora se viam diante de um fenômeno inesperado. Uma empresa que, sob a batuta de uma ex-faxineira, estava redefinindo o conceito de sucesso. Ana Lúcia, agora oficialmente a diretora de Inovação e Capital Humano, um título que ela mesma ajudou a criar, enfrentava novos desafios. A visibilidade trazia consigo a curiosidade, mas também o ceticismo. Convites para palestras, entrevistas e painéis começaram a chegar. E ela, que por anos se escondera nas sombras, precisava aprender a lidar com os holofotes. Horácio, surpreendentemente, tornou-se seu maior defensor público. Em coletivas de imprensa, ele não poupava elogios à sua parceira estratégica, creditando-lhe a nova fase de prosperidade da empresa. Ana Lúcia me abriu os olhos para uma verdade simples, mas profunda. Ele declarou em uma entrevista à revista Negócios e Lucros, a mesma que anos antes o havia coroado como o rei Midas da crueldade. O maior ativo de qualquer empresa não são seus prédios ou suas máquinas, mas as mentes e os corações das pessoas que a constroem. E eu, por muito tempo, fui cego a isso. Suas palavras, antes impensáveis, causavam um choque no público, que se perguntava se aquele era realmente o mesmo Horácio Montenegro. Apesar do sucesso inicial, nem tudo era um mar de rosas. A velha guarda da diretoria, embora silenciada pelo evidente aumento dos lucros, ainda nutria ressentimento. Roberto, o diretor financeiro, era o mais vocal em suas críticas veladas. Ele via as iniciativas de Ana Lúcia como gastos desnecessários e romantismo corporativo, embora os números provassem o contrário. Ainda vamos ver onde essa revolução vai nos levar, ele murmurava em reuniões com um olhar de desaprovação para Horácio e Ana Lúcia. A tensão entre Ana Lúcia e Roberto era palpável. Ele tentava minar suas propostas com relatórios complexos e projeções pessimistas, mas ela, com sua mente afiada e sua capacidade de ver além dos números frios, sempre encontrava uma maneira de provar o valor de suas iniciativas. Uma vez, Roberto apresentou um estudo detalhado mostrando que o programa de mentoria para funcionários de base, idealizado por Ana Lúcia, estava consumindo recursos sem retorno tangível. Ana Lúcia, calmamente, apresentou dados sobre a redução da rotatividade de pessoal, o aumento da satisfação dos funcionários e o surgimento de novas ideias de otimização que haviam gerado economia em outros setores. Horácio,
ouvindo atentamente, deu seu veredito. Roberto, parece que o retorno, neste caso, não pode ser medido apenas em dinheiro, mas em pessoas. Fora do escritório, a vida pessoal de Ana Lúcia também passava por uma redefinição. Sua filha, Sofia, agora uma adolescente perspicaz, observava a mãe com uma mistura de orgulho e curiosidade. "Mãe, você é uma heroína", Sofia exclamava, abraçando-a. "Você está mudando o mundo, ou pelo menos o mundo daquela empresa." Ana Lúcia sorria, mas sentia o peso da responsabilidade. Ela sabia que sua visibilidade poderia atrair a atenção de pessoas de seu passado, especialmente daquele que a havia traído e destruído sua carreira. O medo de que sua história viesse à tona, de que sua identidade secreta fosse revelada e sua reputação novamente manchada, era uma sombra constante. Uma tarde, enquanto revisava documentos em seu novo e espaçoso escritório, Ana Lúcia recebeu uma ligação. O número era desconhecido. Ao atender, uma voz familiar que ela não ouvia há mais de uma década a fez paralisar. "Ana Lúcia? É você mesma?" perguntou a voz carregada de surpresa e um tom que ela reconheceu como o de seu ex-marido, o professor Arthur Almeida. O homem que a havia traído. O coração de Ana Lúcia disparou. Ela havia mudado de nome, de país, de vida. Como ele a havia encontrado? Arthur, ao que parecia, havia lido sobre a misteriosa diretora da Montenegro Corporação em alguma reportagem e, por um acaso do destino, reconheceu a descrição de sua antiga esposa, a brilhante linguista que ele havia ajudado a derrubar. Ele estava em São Paulo para uma conferência e, movido por uma mistura de curiosidade e talvez um tardio remorso, decidiu procurá-la. "O que você quer, Arthur?" Ana Lúcia perguntou, sua voz fria, mas com um tremor quase imperceptível. Eu só queria saber se era você. E pedir desculpas. Eu sei que o que fiz foi imperdoável. Eu estava com inveja do seu brilho, Ana. Eu era um tolo." As palavras de Arthur, embora tardias, a atingiram como um golpe. A ferida, que ela pensou estar cicatrizada, abriu-se novamente. Ana Lúcia não respondeu imediatamente. Ela olhou para a vista da cidade, para o horizonte que antes parecia inatingível. Aquele escritório, o mesmo onde Horácio a havia humilhado, agora era seu bastião de poder e transformação. Ela havia reconstruído sua vida, não com vingança, mas com propósito. E agora, o fantasma de seu passado estava de volta. Ela sabia que a verdade sobre sua queda acadêmica era complexa e dolorosa, e que sua revelação poderia abalar sua posição recém-adquirida na Montenegro Corporação. Mas ela também sabia que não podia mais se esconder. A revolução que ela havia iniciado exigia coragem, e isso incluía enfrentar seus próprios demônios. "Arthur", ela finalmente disse, sua voz mais firme, "o passado não pode ser desfeito, mas o futuro ainda está sendo escrito." Ela desligou o telefone, o coração ainda acelerado, mas com uma nova determinação. A próxima fase de sua jornada não seria apenas sobre transformar uma empresa, mas sobre confrontar sua própria história e reescrever seu próprio legado. A piada de Horácio havia virado uma revolução, e agora a revolução estava prestes a se encontrar com o passado. A ligação de Arthur Almeida ecoou na mente de Ana Lúcia por dias. A voz, outrora tão familiar e amada, agora carregava o peso de uma traição que a havia forçado a abandonar uma vida inteira de estudos e paixão. Ela havia construído uma nova identidade, um novo propósito, mas a sombra do passado parecia determinada a alcançá-la. Sofia, percebendo a inquietação da mãe, perguntou: "Está tudo bem, mãe? Você parece distante." Ana Lúcia apenas sorriu, um sorriso forçado, e disse que era apenas o cansaço do trabalho, mas sabia que não poderia esconder a verdade por muito tempo. A presença de Arthur em São Paulo era uma ameaça iminente. Ele não era apenas um ex-marido. Era o homem que, por inveja e covardia, havia plantado as sementes da dúvida sobre sua ética acadêmica, levando à sua demissão e ao ostracismo no mundo da linguística. A acusação de plágio, embora falsa, havia destruído sua reputação e a obrigado a recomeçar do zero. Agora, com sua ascensão meteórica na Montenegro Corporação, a história poderia ser desenterrada,
e o escândalo poderia manchar não apenas seu nome, mas também a imagem da empresa que Horácio tanto se esforçava para reabilitar. Ana Lúcia ponderou suas opções. Poderia ignorar Arthur, esperar que ele desistisse. Mas sabia que ele não era do tipo que recuava facilmente. Poderia confrontá-lo, mas isso a exporia. A decisão mais difícil e talvez a mais corajosa seria revelar a verdade a Horácio. Ele havia confiado nela, dado-lhe uma segunda chance. Esconder algo tão significativo seria uma traição àquela confiança. Enquanto isso, a Montenegro Corporação continuava sua jornada de transformação. O programa Raízes e Asas de Ana Lúcia já havia identificado e realocado dezenas de funcionários, cada um trazendo uma nova onda de inovação e entusiasmo. Um ex-entregador, com um talento nato para a programação, estava desenvolvendo um aplicativo de logística que prometia otimizar as rotas de entrega em 30%. Uma recepcionista, que era uma artista plástica talentosa em seu tempo livre, estava redesenhando os espaços de convivência da empresa, transformando-os em ambientes mais acolhedores e inspiradores. A mudança era visível em todos os níveis. O sorriso nos rostos dos funcionários era mais frequente, o ambiente de trabalho mais leve. A cultura de medo e competição estava sendo gradualmente substituída por uma de colaboração e reconhecimento. Horácio Montenegro, antes um tirano temido, agora era visto com uma mistura de respeito e admiração. Ele havia se tornado um aprendiz, um ouvinte, e sua humildade recém-descoberta era um testemunho vivo do impacto de Ana Lúcia. No entanto, a resistência da velha guarda persistia. Roberto, o diretor financeiro, continuava a ser a voz da discórdia. Em uma reunião de conselho, ele apresentou um relatório alarmante sobre os custos de reengenharia de pessoal e os investimentos em bem-estar, argumentando que, embora os lucros tivessem aumentado, a margem de lucro estava sendo diluída por essas novas despesas. Senhores, ele disse com um tom de urgência, precisamos ser pragmáticos. Essa onda de humanização é bonita, mas não podemos sacrificar a eficiência financeira por ela. Horácio ouviu pacientemente, mas seus olhos se voltaram para Ana Lúcia. Ela, como sempre, estava preparada. Senhor Roberto, ela começou, sua voz calma e firme. O que o senhor chama de diluição, eu chamo de investimento em capital humano. A redução da rotatividade de pessoal, por exemplo, economizou X milhões em custos de recrutamento e treinamento. O aumento da satisfação dos funcionários resultou em Y% de aumento na produtividade e 0% de redução de erros. E o mais importante, estamos construindo uma marca empregadora forte que atrai os melhores talentos e nos diferencia no mercado. Esses são retornos intangíveis hoje, mas que se traduzirão em lucros exponenciais amanhã. Horácio sorriu, um sorriso genuíno. Ana Lúcia está certa, Roberto. Estamos construindo algo duradouro. Não é apenas sobre o lucro de hoje, mas sobre o legado que deixaremos. A decisão foi unânime. As iniciativas de Ana Lúcia seriam mantidas e ampliadas. Roberto, derrotado, recuou, mas seu olhar ainda carregava a promessa de futuras batalhas. Naquela mesma noite, Ana Lúcia decidiu que era hora de conversar com Horácio. Ela o encontrou em seu escritório, à vista da cidade iluminada servindo de pano de fundo. Senhor, Montenegro, ela começou, sua voz um pouco mais suave do que o habitual. Preciso lhe contar algo sobre meu passado. Ela respirou fundo e, com a coragem que a havia impulsionado até ali, começou a narrar sua história. A paixão pela linguística, o casamento com Arthur, a pesquisa inovadora, a inveja dele, a falsa acusação de plágio, a queda, a perda de sua carreira e a necessidade de mudar de identidade para recomeçar. Horácio ouviu em silêncio, sua expressão séria. Quando ela terminou, o silêncio preencheu a sala novamente. Ana Lúcia esperou, o coração batendo forte, temendo sua reação. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para a cidade. Ana Lúcia, ele disse finalmente, virando-se para ela. Você me ensinou sobre o brilho oculto das pessoas. Você me mostrou que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de construir.
O que aconteceu com você no passado não diminui quem você é hoje. Pelo contrário, apenas reforça sua resiliência e sua força. Ele se aproximou dela, seus olhos encontrando os dela. Se esse Arthur Almeida tentar qualquer coisa, ele terá que lidar comigo. E com toda a força da Montenegro Corporação. Você não está sozinha, Ana Lúcia. As palavras de Horácio, carregadas de uma lealdade inesperada, foram um bálsamo para a alma de Ana Lúcia. Ela sentiu um nó na garganta se desfazer. A confiança que ela havia depositado nele havia sido recompensada. O passado ainda estava lá, mas agora ela tinha um aliado poderoso. A batalha contra Arthur Almeida estava prestes a começar, mas desta vez, Ana Lúcia não estaria sozinha. A promessa de Horácio Montenegro de protegê-la ressoou na mente de Ana Lúcia, oferecendo-lhe um escudo inesperado contra o fantasma de seu passado. Saber que não estava sozinha na iminente batalha contra Arthur Almeida lhe deu uma força renovada. No entanto, a tranquilidade durou pouco. Arthur, frustrado por não conseguir contato direto com Ana Lúcia, começou a usar táticas mais agressivas. Mensagens enigmáticas surgiram nas redes sociais de Sofia, a filha de Ana Lúcia, e e-mails anônimos com insinuações sobre uma fraude acadêmica começaram a circular entre os contatos profissionais de Horácio. O primeiro a receber um desses e-mails foi Roberto, o diretor financeiro. Seu sorriso malicioso ao se aproximar de Horácio e Ana Lúcia, na manhã seguinte denunciava sua satisfação. Parece que nossa diretora inovadora tem alguns esqueletos no armário, não é, Horácio? Ele disse, exibindo o e-mail em seu tablet. Acusações de plágio, uma demissão silenciosa. Isso não é bom para a imagem da Montenegro Corporação, de forma alguma. Horácio, que já estava ciente da situação, não vacilou. Ele pegou o tablet de Roberto, leu o e-mail e o devolveu com um olhar gélido. Roberto, ele respondeu com uma calma assustadora. Estou plenamente ciente do passado de Ana Lúcia. E ao contrário do que você pensa, isso apenas me faz admirá-la ainda mais. Ela reconstruiu sua vida com dignidade e talento, algo que muitos de nós, inclusive você, talvez nunca consigamos fazer. Se você ou qualquer outra pessoa tentar usar isso para prejudicá-la ou a empresa, garanto que as consequências serão severas. A voz de Horácio, embora baixa, carregava a autoridade de um vulcão prestes a entrar em erupção. Roberto empalideceu e se retirou, a derrota estampada em seu rosto. Ana Lúcia sentiu um misto de alívio e gratidão. Horácio não apenas a defendeu, mas o fez publicamente, reafirmando sua confiança nela. Juntos, eles traçaram uma estratégia. Horácio ativou sua equipe jurídica para monitorar Arthur e qualquer tentativa de difamação. Ana Lúcia, por sua vez, decidiu que era hora de confrontar Arthur, mas em seus próprios termos. Ela não se esconderia mais. A oportunidade surgiu quando Arthur anunciou uma palestra em uma prestigiada universidade de São Paulo, ironicamente, sobre ética na pesquisa acadêmica. Ana Lúcia viu ali a chance de virar o jogo. Ela não iria para o confronto direto e público, mas sim para uma demonstração de força e resiliência. No dia da palestra, Horácio Montenegro, para a surpresa de todos, acompanhou Ana Lúcia. Eles se sentaram nas primeiras filas, a presença imponente de Horácio ao lado da calma digna de Ana Lúcia. Arthur, ao vê-los, empalideceu. Sua voz falhou por um instante, mas ele tentou manter a compostura. Enquanto ele falava sobre a importância da integridade acadêmica, Ana Lúcia o observava com um olhar sereno, mas penetrante. Ela não sentia raiva, apenas uma profunda tristeza pela pequenez do homem que um dia a amou. Ao final da palestra, durante a sessão de perguntas e respostas, Ana Lúcia levantou a mão. Arthur, visivelmente desconfortável, tentou ignorá-la, mas a plateia, curiosa com a presença de Horácio Montenegro, insistiu. Sim, a senhora na primeira fila, ele disse, a voz tensa. Professor Almeida, Ana Lúcia começou, sua voz clara e firme preenchendo o auditório. Minha pergunta é sobre a responsabilidade. Como um acadêmico lida com a responsabilidade de suas ações, especialmente quando elas afetam a vida e a reputação de outros, e como a verdade, por mais dolorosa que seja, pode ser um caminho para a redenção, tanto pessoal quanto profissional.
Arthur gaguejou, sem saber como responder. A pergunta, embora genérica, era um golpe direto. Antes que ele pudesse formular uma resposta evasiva, Horácio se levantou. Permitam-me complementar a pergunta de minha diretora, ele disse, sua voz grave e poderosa. A Montenegro Corporação, sob a liderança de Ana Lúcia, tem aprendido que a verdadeira ética e a verdadeira responsabilidade residem em reconhecer o valor intrínseco de cada indivíduo e em dar voz e oportunidade àqueles que foram injustiçados. A senhora Ana Lúcia Vasconcelos é um exemplo vivo de resiliência e integridade. E sua história é um testemunho de que a verdade sempre prevalece. A plateia murmurou chocada. A presença de Horácio, suas palavras e a postura inabalável de Ana Lúcia transformaram a palestra de Arthur em seu próprio julgamento. Ele estava exposto, não por acusações, mas pela verdade silenciosa e pelo apoio incondicional que Ana Lúcia recebia. Na saída, Arthur tentou se aproximar de Ana Lúcia, mas Horácio interveio. A senhora Vasconcelos tem um trabalho importante a fazer, professor Almeida. Sugiro que o senhor reflita sobre a sua própria palestra. Arthur foi embora, derrotado, a imagem de seu passado e de seu fracasso estampada em sua mente. Ele havia tentado destruir Ana Lúcia novamente, mas ela, com o apoio de Horácio, havia se tornado inatingível. A notícia do confronto na universidade se espalhou rapidamente. A história de Ana Lúcia, antes um segredo, começou a ser contada, mas não como uma mancha, e sim como um testamento de sua força. A Montenegro Corporação, que antes era sinônimo de poder implacável, agora era vista como um bastião de segundas chances e de valorização humana. Ana Lúcia, sentindo-se mais leve do que nunca, percebeu que a verdadeira liberdade não estava em esconder seu passado, mas em enfrentá-lo e transformá-lo em parte de sua força. Sua filha, Sofia, ao saber de toda a história, olhou para a mãe com admiração ainda maior. "Você é incrível, mãe", ela disse, abraçando-a. E Ana Lúcia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava verdadeiramente em paz. A revolução na Montenegro Corporação continuaria, mas agora, com um novo capítulo de coragem e redenção em sua própria história. A poeira assentou após o confronto com Arthur Almeida, mas o eco das palavras de Horácio na universidade reverberou por todo o mercado. A história de Ana Lúcia, antes um segredo doloroso, transformou-se em um catalisador para a Montenegro Corporação. A empresa, que já estava no caminho da redenção sob a liderança de Ana Lúcia, agora era vista como um farol de integridade e resiliência. A mídia, antes ávida por escândalos, passou a focar na transformação cultural da corporação e na figura inspiradora de sua diretora de inovação e capital humano. Os programas de Ana Lúcia, como o Raízes e Asas e as iniciativas de bem-estar, floresceram. A produtividade aumentou exponencialmente, o absenteísmo caiu drasticamente e a rotatividade de pessoal atingiu os menores índices da história da empresa. Mais importante, a Montenegro Corporação se tornou um imã para talentos, atraindo profissionais que buscavam não apenas um salário, mas um propósito e um ambiente de trabalho que valorizasse suas contribuições. A inovação brotava de todos os cantos, com equipes multidisciplinares desenvolvendo soluções criativas para desafios antigos, muitas vezes lideradas por ex-funcionários de base que haviam encontrado seu verdadeiro potencial. Roberto, o diretor financeiro, observava tudo com uma mistura de incredulidade e fúria contida. Seus relatórios pessimistas eram agora refutados pelos números crescentes de lucro e pela reputação impecável da empresa. Ele tentou uma última cartada, vazando para um jornal sensacionalista, uma versão distorcida da história de Ana Lúcia, focando na fraude acadêmica e pintando-a como uma oportunista. No entanto, a estratégia falhou miseravelmente. O jornal, ao invés de publicar a matéria difamatória, procurou a Montenegro Corporação para um posicionamento. Horácio, sem hesitação, emitiu um comunicado oficial que não apenas desmentia as acusações, mas também elogiava a coragem e a integridade de Ana Lúcia, reforçando o compromisso da empresa com a verdade e a valorização de seus colaboradores.
A tentativa de Roberto de minar Ana Lúcia apenas serviu para cimentar ainda mais sua posição e a lealdade de Horácio. Pouco tempo depois, Roberto foi convidado a se aposentar, e um novo diretor financeiro, com uma visão mais alinhada à nova cultura da empresa, foi empossado. A vida pessoal de Ana Lúcia também encontrou um novo equilíbrio. A relação com Sofia se aprofundou. A adolescente, antes preocupada com o segredo da mãe, agora a via como um modelo de força e superação. Elas passavam mais tempo juntas, e Ana Lúcia, livre do peso do passado, conseguia se dedicar mais à filha, compartilhando não apenas suas vitórias, mas também as lições aprendidas em sua jornada. Horácio Montenegro, por sua vez, continuava sua própria transformação. O rei Midas da crueldade havia se tornado um mentor para outros empresários, compartilhando sua história de redenção e defendendo a importância de uma liderança mais humana e empática. Ele e Ana Lúcia formavam uma dupla inseparável, não apenas como colegas de trabalho, mas como parceiros em uma missão maior. As reuniões de diretoria, antes tensas e frias, agora eram espaços de debate construtivo e colaboração genuína. Um ano após a Revolução de Ana Lúcia, a Montenegro Corporação foi eleita a Empresa do Ano por uma das mais respeitadas publicações de negócios do país. O artigo de capa destacava não apenas os resultados financeiros impressionantes, mas a transformação radical de sua cultura e a história inspiradora de sua diretora. A foto na capa mostrava Horácio e Ana Lúcia lado a lado, ambos sorrindo, um contraste gritante com a imagem sombria da empresa de outrora. Ana Lúcia olhou para a revista em sua mesa. A piada de Horácio sobre a faxineira que viraria diretora havia se tornado uma profecia. Ela não era mais apenas uma ex-faxineira, nem a linguista injustiçada. Ela era Ana Lúcia Vasconcelos, a mulher que, com sua coragem e visão, havia transformado uma corporação e, ao fazê-lo, reescreveu sua própria história. A revolução estava completa, mas o legado estava apenas começando. A Empresa do Ano não era apenas um título, era um megafone. A história da Montenegro Corporação, e particularmente a de Ana Lúcia Vasconcelos, transcendeu as páginas das revistas de negócios, tornando-se um estudo de caso em universidades e um tópico de debate em fóruns empresariais. Ana Lúcia, a ex-faxineira e linguista injustiçada, agora era uma palestrante requisitada, uma voz influente na redefinição do capitalismo moderno. Convites para conferências internacionais, entrevistas em programas de televisão e propostas para escrever livros inundaram sua caixa de entrada. Horácio, seu mais fervoroso apoiador, a incentivava a abraçar essa nova plataforma. Ana Lúcia, sua história e sua visão são poderosas demais para ficarem confinadas a uma única empresa, ele argumentava. O mundo precisa ouvir o que você fez aqui. A princípio, Ana Lúcia hesitou. A visibilidade trazia consigo o risco de reviver velhas feridas, de expor-se novamente a julgamentos. Mas a voz de Sofia, sua filha, a encorajou. Mãe, você não está mais sozinha, e sua história pode ajudar tantas pessoas a encontrarem seu caminho. Com o apoio inabalável de Horácio, Ana Lúcia começou a aceitar alguns dos convites. Sua primeira grande palestra internacional foi em um fórum de liderança em Nova York. No palco, diante de uma plateia de CEOs e investidores globais, ela não falou apenas sobre números e estratégias, mas sobre empatia, sobre o valor intrínseco de cada ser humano, sobre a coragem de dar segundas chances e a força da resiliência. Ela contou sua própria jornada, não com vitimismo, mas com a sabedoria de quem transformou a dor em propósito. A plateia, acostumada a discursos frios e calculistas, ficou cativada. Uma ovação de pé selou sua ascensão como uma nova voz no cenário global. De volta ao Brasil, o impacto foi ainda maior. Outras grandes corporações, enfrentando problemas de engajamento e produtividade, começaram a procurar a Montenegro Corporação, não para copiar, mas para entender a essência da revolução de Ana Lúcia. Horácio e Ana Lúcia perceberam que a demanda era imensa. Foi então que surgiu a ideia de criar o Instituto Montenegro de Inovação Humana.
Não seria uma consultoria tradicional, mas um centro de pesquisa e desenvolvimento de metodologias para a valorização do capital humano, oferecendo programas de treinamento e mentoria para empresas e líderes que desejassem replicar o sucesso da Montenegro Corporação. O Instituto seria uma extensão da filosofia que Ana Lúcia havia implementado, garantindo que o legado não fosse apenas sobre uma empresa, mas sobre um novo paradigma de negócios. Sofia, agora uma estudante universitária de psicologia, se envolveu no projeto, trazendo uma perspectiva jovem e uma paixão pela compreensão do comportamento humano. Ela via no Instituto uma forma de honrar a jornada de sua mãe e de contribuir para um mundo corporativo mais justo e humano. O desafio agora não era mais a sobrevivência, mas a expansão. Como disseminar uma filosofia tão profundamente enraizada na cultura de uma empresa para outras, com suas próprias histórias e resistências? Ana Lúcia sabia que não seria fácil. Seria preciso mais do que palestras e relatórios. Seria preciso inspirar uma mudança de mentalidade, um coração por vez. Mas ela estava pronta. A faxineira que sonhava com palavras e significados havia encontrado seu verdadeiro vocabulário, a linguagem da transformação humana. E o mundo estava finalmente pronto para ouvi-la. O Instituto Montenegro de Inovação Humana nasceu não apenas como uma extensão da Montenegro Corporação, mas como um farol de uma nova era no mundo dos negócios. A sede, projetada para refletir a filosofia de Ana Lúcia, era um espaço de colaboração e criatividade, com ambientes que estimulavam o diálogo e o bem-estar. Horácio investiu pesadamente, não apenas financeiramente, mas com sua influência e paixão recém-descoberta por um capitalismo mais consciente. Os primeiros meses foram de intenso trabalho. Ana Lúcia, agora com o título de presidente do Instituto, dedicava-se a traduzir os princípios que guiaram a transformação da Montenegro em metodologias replicáveis. Ela e sua equipe, composta por especialistas em psicologia organizacional, desenvolvimento humano e gestão de talentos, criaram programas de imersão para líderes e workshops para equipes, focando na escuta ativa, no reconhecimento do potencial individual e na construção de culturas de confiança. Sofia, com seu olhar aguçado e sua formação em psicologia, tornou-se uma peça fundamental. Ela liderava as pesquisas sobre bem-estar e engajamento, desenvolvendo ferramentas de diagnóstico que permitiam às empresas identificar suas próprias raízes e asas. Sua juventude e energia eram um contraponto perfeito à experiência e serenidade de Ana Lúcia. E a dinâmica mãe-filha no trabalho era um testemunho vivo do poder das relações humanas. O primeiro grande cliente do Instituto foi uma gigante do setor de tecnologia, conhecida por sua cultura de alta pressão e alta rotatividade. A resistência inicial foi imensa. Muitos executivos viam as propostas do Instituto como muito suaves ou pouco focadas em resultados. Ana Lúcia, porém, sabia que a mudança não viria de cima para baixo, mas de dentro para fora. Ela e sua equipe passaram semanas imersas na cultura da empresa, conversando com funcionários de todos os níveis, identificando os pontos de dor e as oportunidades de crescimento. A implementação começou com um programa piloto em um departamento. Ao invés de impor mudanças, o Instituto facilitou a criação de grupos de trabalho autônomos, incentivando os próprios funcionários a propor soluções para seus desafios. Aos poucos, a desconfiança deu lugar ao engajamento. Um engenheiro que antes se sentia invisível descobriu seu talento para a mentoria e passou a guiar colegas mais jovens. Uma analista de dados, que sempre sonhou em ser designer, foi incentivada a usar suas habilidades criativas para melhorar a interface de um produto. Os resultados foram impressionantes. O departamento piloto registrou um aumento de 20% na produtividade e uma queda de 15% nas licenças por estresse em apenas 6 meses. A notícia se espalhou. Outros departamentos da empresa de tecnologia pediram para participar. A imprensa, sempre atenta, começou a reportar sobre o efeito Montenegro, descrevendo como a humanização das relações de trabalho poderia ser um motor de crescimento econômico. O Instituto Montenegro de Inovação Humana
se consolidava como uma referência, e Ana Lúcia, a visionária por trás de tudo, era convidada a palestrar em Davos, no Fórum Econômico Mundial. No palco global, Ana Lúcia não se apresentou como uma guru inatingível, mas como uma contadora de histórias. Ela falou sobre a faxineira que sonhava em ser linguista, sobre o CEO que aprendeu a ouvir, sobre a filha que a ensinou a ter coragem. Ela defendeu que o verdadeiro lucro de uma empresa não se media apenas em balanços financeiros, mas no bem-estar de seus colaboradores, na inovação que brotava da liberdade e na capacidade de transformar vidas. A mensagem de Ana Lúcia ressoou profundamente. Ela não estava apenas vendendo um modelo de negócios, estava inspirando uma revolução de valores. O Instituto Montenegro de Inovação Humana não era mais apenas um projeto, era um movimento. E Ana Lúcia, a mulher que havia perdido tudo e reconstruído sua vida com dignidade e propósito, estava agora liderando um caminho para um futuro onde o sucesso empresarial e a felicidade humana caminhavam lado a lado. O legado de Horácio e a visão de Ana Lúcia estavam transformando o mundo corporativo, um coração por vez. A palestra de Ana Lúcia em Davos não foi apenas um discurso, foi um divisor de águas. O efeito Montenegro deixou de ser um fenômeno local para se tornar um modelo global. O Instituto Montenegro de Inovação Humana, antes uma promessa, consolidou-se como a vanguarda de uma revolução silenciosa no mundo corporativo. Empresas de todos os portes e setores, de startups em Silicon Valley a conglomerados industriais na Europa e agências governamentais na Ásia, buscavam a expertise do Instituto. A demanda era avassaladora, e o desafio agora era escalar sem perder a essência. Ana Lúcia, com a ajuda de Horácio e Sofia, desenvolveu um rigoroso programa de formação para consultores e facilitadores, garantindo que a metodologia e os valores do Instituto fossem replicados com a mesma profundidade e autenticidade. Eles não vendiam soluções prontas, mas sim um processo de autodescoberta e transformação cultural, adaptado a cada realidade. Horácio, o outrora implacável magnata, tornou-se o maior embaixador do Instituto. Ele usava sua vasta rede de contatos para abrir portas, palestrando ao lado de Ana Lúcia e compartilhando sua própria jornada de redenção. Sua credibilidade no mundo dos negócios, combinada com sua paixão pela nova filosofia, era um trunfo inestimável. Ele não era mais apenas o rei Midas, era o visionário que havia apostado na humanidade como o maior ativo. Sofia, por sua vez, floresceu no Instituto. Sua pesquisa em psicologia organizacional e seu olhar empático para as relações humanas a levaram a liderar a criação de programas específicos para a saúde mental no ambiente de trabalho, um tema cada vez mais urgente. Ela desenvolveu ferramentas inovadoras para medir o índice de felicidade e o capital de propósito nas empresas, provando que o bem-estar dos funcionários se traduzia diretamente em resultados financeiros e sustentabilidade. A parceria entre mãe e filha era uma sinfonia de experiência e inovação, um legado que se construía a cada dia. Ana Lúcia, em meio a viagens e reuniões, encontrava momentos de quietude para refletir. Ela revisitava mentalmente o apartamento humilde, a faxina na Montenegro, a dor da demissão injusta. Aquele passado antes uma ferida, agora era a fundação de sua força. Ela havia transformado a humilhação em inspiração, a injustiça em um motor para a mudança. Ainda que raramente pensasse em Arthur Almeida, notícias esporádicas chegavam aos seus ouvidos. Após o confronto na universidade e a exposição de sua própria hipocrisia, a carreira acadêmica de Arthur havia desmoronado. Ele se tornou uma figura marginalizada, um lembrete sombrio das consequências da inveja e da falta de integridade. O contraste entre o destino dele e o de Ana Lúcia era gritante. Enquanto ele se consumia na amargura, ela florescia, construindo um império de humanidade. A revolução de Ana Lúcia não era mais apenas sobre a Montenegro Corporação ou Instituto. Era sobre uma mudança de paradigma global, onde o lucro e o propósito não eram antagônicos, mas complementares.
Empresas que adotavam a filosofia do Instituto não apenas melhoravam seus resultados, mas criavam ambientes onde as pessoas se sentiam valorizadas, inspiradas e capazes de alcançar seu pleno potencial. Em uma noite tranquila, de volta ao seu apartamento em São Paulo, Ana Lúcia observou Sofia, que trabalhava em um novo projeto do Instituto. A jovem, absorta em seus pensamentos, representava o futuro. Ana Lúcia sorriu. A faxineira havia se tornado uma líder global, mas, mais importante, ela havia encontrado sua voz e seu propósito, e agora, através do Instituto, estava ajudando milhões de outras vozes a serem ouvidas e outros propósitos a serem realizados. O legado estava seguro, e o impacto de sua jornada continuaria a ressoar por gerações. Anos se passaram, e o Instituto Montenegro de Inovação Humana tornou-se uma instituição globalmente reconhecida, sinônimo de um novo paradigma de liderança e gestão. A revolução de Ana Lúcia não era mais uma teoria, mas uma prática comprovada, adotada por milhares de empresas que buscavam não apenas lucro, mas um propósito maior e um ambiente de trabalho verdadeiramente humano. Ana Lúcia, agora com os cabelos salpicados de prata, mantinha a mesma serenidade e o olhar perspicaz que a caracterizavam. Sua agenda era menos frenética, permitindo-lhe focar em projetos estratégicos e na mentoria de uma nova geração de líderes. Ela havia se tornado uma figura icônica, uma prova viva de que a vulnerabilidade e a resiliência podiam coexistir, e que a verdadeira força vinha da autenticidade. Sua história, contada e recontada em livros e documentários, inspirava milhões a perseguir seus sonhos e a transformar adversidades em oportunidades. Horácio Montenegro, já na casa dos 80, permanecia um pilar de sabedoria e apoio. Ele havia se retirado gradualmente da gestão ativa, mas sua presença nas reuniões do conselho do Instituto era sempre aguardada. Ele observava Ana Lúcia e Sofia com um orgulho imenso, consciente de que a maior riqueza que havia construído não era material, mas o legado de transformação humana que elas perpetuavam. Seu rei Midas da crueldade havia, de fato, encontrado seu toque de ouro verdadeiro, transformando vidas e culturas. Sofia, agora uma mulher adulta e uma líder respeitada por direito próprio, havia assumido a presidência executiva do Instituto. Sua expertise em psicologia, combinada com uma visão inovadora e um profundo compromisso com os valores da mãe, impulsionava o Instituto para novas fronteiras. Ela expandiu a atuação para a educação e o setor público, levando os princípios de inovação humana para além do ambiente corporativo. A dinâmica entre mãe e filha era de respeito mútuo e colaboração, um testemunho da força dos laços familiares e de um propósito compartilhado. Em um dia ensolarado, Ana Lúcia caminhava pelos jardins da sede do Instituto, um oásis de tranquilidade em meio à agitação da cidade. Ela parou diante de uma placa comemorativa que celebrava os 20 anos do Instituto, com a inscrição "Onde as raízes encontram as asas". A frase, cunhada por ela mesma, encapsulava a essência de sua jornada e de sua filosofia. Ela pensou em Arthur Almeida, mas a lembrança não trazia mais dor ou raiva, apenas uma vaga melancolia. A vida dele, consumida pela inveja e pela falta de ética, havia se apagado em um anonimato autoimposto. O contraste era um lembrete silencioso de que o verdadeiro sucesso não era medido pela queda dos outros, mas pela elevação de si mesmo e de todos ao redor. Ana Lúcia fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do sol em seu rosto. A faxineira que sonhava em ser linguista havia construído um império de significado. A mulher que havia sido humilhada e desacreditada havia se tornado uma força global para o bem. O legado estava vivo, pulsante, e continuaria a crescer nas mãos de Sofia e de todos aqueles que acreditavam no poder da humanidade. A revolução havia se tornado a nova normalidade. E Ana Lúcia Vasconcelos, a mulher que a iniciou, finalmente encontrou a paz e a plenitude em sua extraordinária jornada. O Instituto Montenegro de Inovação Humana, sob a liderança de Sofia, continuou a expandir sua influência global. Não se limitava mais a grandes corporações,
Seus princípios de bem-estar e propósito foram adaptados para pequenas e médias empresas, organizações sem fins lucrativos e até mesmo para sistemas educacionais. Sofia, com sua energia e visão, lançou programas de mentoria para jovens empreendedores sociais, incentivando-os a construir negócios que não apenas gerassem lucro, mas que tivessem um impacto positivo e duradouro na sociedade. Ana Lúcia, observando a filha do Conselho Consultivo do Instituto, sentia uma profunda satisfação. Ela dedicava seu tempo a escrever, transformando suas experiências e a filosofia do Instituto em uma série de livros que se tornaram best-sellers internacionais. Suas obras não eram apenas manuais de gestão, mas narrativas inspiradoras sobre a capacidade humana de se reinventar e de encontrar significado em meio aos desafios. Ela viajava menos, preferindo palestras mais íntimas, onde podia se conectar diretamente com o público, compartilhando histórias e ouvindo as de outros. Horácio, o patriarca, desfrutava de uma aposentadoria ativa, dedicando-se à filantropia e a projetos de impacto social que o Instituto apoiava. Ele e Ana Lúcia se encontravam regularmente para longas conversas, relembrando o passado e sonhando com o futuro. A amizade entre eles, forjada na adversidade e cimentada por um propósito comum, era um testemunho da capacidade humana de transformação. Um dos projetos mais ambiciosos de Sofia foi a criação de uma plataforma digital global, o Fórum Raízes e Asas, que conectava líderes, colaboradores e especialistas de todo o mundo. Era um espaço para compartilhar práticas, discutir desafios e co-criar soluções para um futuro do trabalho mais equitativo e humano. A plataforma se tornou um ecossistema vibrante, onde a filosofia do Instituto se multiplicava exponencialmente, alcançando comunidades que o contato físico nunca conseguiria. A influência do Instituto era tão vasta que, em um evento global da Organização das Nações Unidas, Ana Lúcia e Sofia foram convidadas a apresentar a Carta da Inovação Humana, um documento que propunha princípios para um desenvolvimento econômico sustentável e focado no bem-estar das pessoas. O documento, redigido com a colaboração de especialistas de diversas áreas, defendia que o sucesso de uma nação deveria ser medido não apenas pelo PIB, mas pela qualidade de vida de seus cidadãos, pela saúde mental de sua força de trabalho e pela capacidade de suas empresas de gerar valor social e ambiental. No palco lado a lado, mãe e filha representavam a continuidade de uma visão. Ana Lúcia, com sua sabedoria e a força de sua jornada, e Sofia com sua energia inovadora e o olhar para o futuro. A ovação que receberam foi um reconhecimento não apenas de suas conquistas, mas da esperança que o trabalho delas inspirava. Ana Lúcia olhou para Sofia, um brilho de orgulho em seus olhos. A menina que havia se preocupado com o segredo da mãe era agora uma líder global, carregando o legado com uma graça e competência admiráveis. A faxineira havia plantado uma semente, e a linguista havia nutrido uma árvore, cujos galhos agora se estendiam por todo o mundo, oferecendo sombra e frutos a incontáveis vidas. A revolução de Ana Lúcia não tinha fim. Ela se perpetuava, adaptava e florescia. Um testemunho eterno do poder da humanidade em transformar o mundo, um coração por vez. O futuro, ela sabia, estava em boas mãos. O Fórum Raízes e Asas tornou-se um evento anual de proporções globais, reunindo líderes de Estado, CEOs, acadêmicos e ativistas sociais para debater o futuro do trabalho e da sociedade. A Carta da Inovação Humana, apresentada na ONU, foi adotada por diversas nações como um guia para políticas públicas e práticas empresariais, solidificando o legado do Instituto Montenegro como um agente de mudança sistêmica. Ana Lúcia, embora menos presente nos holofotes, era a alma do movimento. Ela dedicava-se a um projeto pessoal, a criação de uma biblioteca digital gratuita, acessível a qualquer pessoa no mundo, com foco em linguística, filosofia e desenvolvimento humano. Era sua forma de democratizar o acesso ao conhecimento, um eco de sua própria sede de aprendizado, quando era apenas uma faxineira com um sonho.
A biblioteca, batizada de Lexicon da Alma, continha não apenas obras clássicas, mas também artigos, palestras e entrevistas de especialistas, incluindo o vasto acervo de conhecimento gerado pelo Instituto. Sofia, à frente do Instituto, continuava a inovar. Ela lançou um programa de intercâmbio global, enviando jovens líderes para trabalhar em diferentes culturas e trazer de volta novas perspectivas para a inovação humana. Sob sua liderança, o Instituto também se envolveu em projetos de inteligência artificial ética, garantindo que a tecnologia fosse desenvolvida e utilizada para amplificar a humanidade e não para diminuí-la. Horácio, em seus últimos anos, era um observador sereno do império de bondade que ajudara a construir. Ele passava seus dias lendo, escrevendo suas memórias e recebendo visitas de Ana Lúcia e Sofia, com quem compartilhava histórias e risadas. Sua transformação era completa. O homem que outrora media o sucesso em cifras, agora encontrava a verdadeira riqueza na capacidade de inspirar e elevar os outros. Em uma tarde tranquila, Ana Lúcia estava em seu escritório, revisando os últimos detalhes do Lexicon da Alma. Ela folheava um antigo dicionário de sua juventude, um dos poucos pertences que a acompanharam em toda a sua jornada. Seus dedos percorreram as páginas amareladas e ela sorriu ao encontrar a palavra propósito. A definição, tão simples, parecia agora tão profunda. Ela se lembrou do dia em que Arthur Almeida a demitiu, da sensação de vazio e injustiça. Naquele momento, ela pensou que sua vida havia chegado ao fim. Mas, como uma semente enterrada na escuridão, ela havia encontrado a força para brotar. A humilhação a impulsionou, a dor a moldou, e a paixão pelas palavras a guiou para um caminho que ela jamais poderia ter imaginado. A vida de Arthur, por outro lado, havia se tornado um conto de advertência. Ele se isolara, sua reputação manchada, sua carreira desfeita. A inveja e a amargura o consumiram, deixando-o sem raízes nem asas. Ana Lúcia sentia uma pontada de compaixão, mas também a confirmação de que a verdadeira vitória não era sobre derrubar, mas sobre construir. O sol poente tingia o céu de laranja e roxo, e Ana Lúcia se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo, no jardim do Instituto, Sofia estava conversando animadamente com um grupo de jovens estagiários. A visão encheu o coração de Ana Lúcia de uma gratidão imensa. Sua jornada não havia sido apenas sobre sua própria redenção, mas sobre a criação de um legado que transcendia sua própria existência. A faxineira que sonhava em ser linguista havia reescrito não apenas sua própria história, mas a narrativa de como as empresas e as pessoas poderiam coexistir em harmonia. A revolução de Ana Lúcia havia se tornado uma força imparável, um testemunho eterno do poder da empatia, da resiliência e da crença inabalável no potencial humano. E assim, com o coração em paz e a alma plena, Ana Lúcia Vasconcelos observou o mundo que ela ajudou a transformar, sabendo que seu propósito havia sido cumprido e que o futuro estava em constante e brilhante evolução. O Fórum Raízes e Asas não era mais apenas um evento. Havia se transformado em uma cúpula anual que ditava as tendências globais em sustentabilidade, bem-estar e liderança humanizada. Chefes de Estado, CEOs de multinacionais e pensadores de renome mundial convergiam para discutir não apenas o futuro dos negócios, mas o futuro da própria humanidade no contexto do trabalho e da sociedade. A Carta da Inovação Humana era citada em discursos na ONU e em parlamentos, um farol para um capitalismo mais consciente e inclusivo. Sofia, com sua mente brilhante e seu coração generoso, elevou o Instituto a um patamar ainda mais alto. Ela lançou a iniciativa Geração Raízes e Asas, um programa global que identificava e apoiava jovens talentos em comunidades carentes, oferecendo-lhes educação, mentoria e oportunidades de desenvolvimento profissional com a premissa de que cada indivíduo, independentemente de sua origem, possuía um potencial ilimitado. Muitos desses jovens, uma vez formados, retornavam às suas comunidades para replicar o modelo, criando um efeito multiplicador de impacto social. Ana Lúcia, agora uma figura quase mítica, dedicava-se à sua paixão pela escrita e ao Lexicon da Alma.
A biblioteca digital havia crescido exponencialmente, tornando-se um repositório vasto de conhecimento, traduzido para dezenas de idiomas. Ela recebia cartas e e-mails de todo o mundo, de pessoas que haviam encontrado inspiração em sua história e nas palavras que compartilhava. Sua sabedoria era um bálsamo para muitos, e sua presença, mesmo que discreta, era um lembrete constante da força da resiliência e do poder de um propósito. Horácio Montenegro, em seus últimos anos, partiu em paz, deixando um legado transformado. Ele havia se tornado um filantropo respeitado, e sua fortuna, antes símbolo de poder implacável, foi em grande parte direcionada para fundações que apoiavam a educação e a inovação social, muitas delas em parceria com o Instituto. Em seu funeral, Ana Lúcia e Sofia estavam lado a lado, e a emoção que as unia era um testemunho da profunda amizade e do respeito que ele havia conquistado. A vida de Arthur Almeida, por outro lado, permaneceu um eco distante. Sua amargura o havia isolado completamente, e a inveja que o corroeu o impediu de ver a beleza e o sucesso que Ana Lúcia construiu. Ele se tornou uma nota de rodapé esquecida em uma história que ele tentou, mas falhou em destruir. Em uma tarde de outono, Ana Lúcia estava sentada no banco de um parque, observando as folhas caírem. Uma jovem se aproximou, hesitante. "Senhora Vasconcelos?" perguntou ela. "Eu sou uma das primeiras alunas da iniciativa Geração Raízes e Asas. Eu queria agradecer. Graças ao Instituto eu pude estudar, me formar e agora estou construindo minha própria empresa social na minha comunidade. A senhora mudou a minha vida." Ana Lúcia sorriu, seus olhos marejados. Ela segurou a mão da jovem, sentindo a energia e a esperança que emanavam dela. Não era apenas uma empresa, ou um instituto, ou uma carta. Era uma corrente de humanidade, passando de geração em geração, de coração para coração. A faxineira que sonhava em ser linguista havia plantado não apenas uma semente, mas uma floresta inteira de possibilidades. A revolução de Ana Lúcia não era um evento, era um fluxo contínuo, uma força vital que continuaria a moldar o mundo, garantindo que as raízes da dignidade e as asas da esperança sempre encontrassem seu caminho. O legado estava vivo, e o futuro, mais do que nunca, era humano. A iniciativa Geração Raízes e Asas floresceu, transformando-se em uma rede global de jovens inovadores e líderes sociais. As histórias de sucesso eram inúmeras. Ex-alunos que criaram cooperativas agrícolas sustentáveis em comunidades rurais, desenvolveram aplicativos para a inclusão digital em favelas urbanas ou fundaram escolas que priorizavam a inteligência emocional e o pensamento crítico. O Instituto Montenegro não era mais apenas um centro de consultoria, era um catalisador de mudança social em escala massiva, provando que o investimento no potencial humano era a mais poderosa das revoluções. Sofia, incansável em sua visão, lançou a Aliança Global pela Inovação Humana, uma coalizão de governos, empresas e organizações da sociedade civil comprometidas em implementar os princípios da Carta da Inovação Humana em suas políticas e práticas. A aliança promovia intercâmbios de boas práticas, financiava pesquisas sobre o bem-estar no trabalho e pressionava por legislações que garantissem direitos e dignidade para todos os trabalhadores, independentemente de sua função ou localização geográfica. Ana Lúcia, com seus cabelos já completamente brancos, mas com o mesmo brilho nos olhos, passava seus dias imersa na expansão do Lexicon da Alma. Ela supervisionava a inclusão de novos idiomas, a curadoria de conteúdos sobre culturas diversas e a criação de módulos interativos que ensinavam não apenas conceitos, mas a aplicabilidade da inovação humana no dia a dia. O Lexicon se tornou uma universidade virtual de acesso livre, um farol de conhecimento para milhões que buscavam crescimento pessoal e profissional. Em uma manhã de primavera, Ana Lúcia recebeu uma correspondência inesperada. Era um convite oficial para uma cerimônia na antiga sede da Montenegro Corporação. O prédio, que um dia foi o palco de sua humilhação, havia sido completamente reformado e transformado no Centro Horácio Montenegro de Legado e Inovação. A cerimônia
era para inaugurar uma estátua em homenagem a Horácio e um memorial em reconhecimento à Revolução de Ana Lúcia. Ao chegar ao local, Ana Lúcia viu Sofia no palco, ao lado de líderes globais. A filha, com a mesma postura firme e a voz eloquente da mãe, falava sobre o poder da transformação e o legado de Horácio. Quando a estátua foi revelada, Ana Lúcia sentiu uma emoção profunda. Não era apenas uma estátua, era um símbolo da redenção, da mudança de um homem que se permitiu ser transformado. Em seguida, Sofia convidou Ana Lúcia ao palco. A plateia, de pé, aplaudiu calorosamente. Ana Lúcia, com a humildade que sempre a caracterizou, pegou o microfone. Há muitos anos, começou ela, sua voz suave mas firme, eu estava neste mesmo lugar sentindo o peso da injustiça. Eu era uma faxineira e me disseram que eu não tinha voz, mas as palavras, o conhecimento e a crença no potencial humano me deram asas. E as raízes foram plantadas por pessoas que acreditaram em mim e por um propósito que transcendeu a mim mesma. Ela olhou para Sofia, para os jovens da iniciativa Geração Raízes e Asas, na primeira fila, para os rostos emocionados na plateia. Esta revolução, continuou ela, não é minha, é nossa. É de todos que escolhem a empatia sobre a indiferença, o propósito sobre o lucro cego e a humanidade sobre a máquina. Que as raízes de nossos valores nos mantenham firmes e que as asas de nossa inovação nos levem cada vez mais alto. A ovação foi ensurdecedora. Ana Lúcia desceu do palco, sentindo uma paz completa. A faxineira havia retornado ao lugar de sua queda, não para reviver a dor, mas para celebrar a vitória de um espírito inquebrantável. A revolução de Ana Lúcia não era um capítulo final, mas o prefácio de um futuro onde a humanidade, em toda a sua complexidade e beleza, seria sempre o centro de tudo. O legado estava não apenas seguro, mas em constante expansão, um farol eterno de esperança e transformação. O Centro Horácio Montenegro de Legado e Inovação tornou-se um epicentro de ideias, um fórum constante para o diálogo global sobre o futuro do trabalho e da sociedade. A estátua de Horácio, um lembrete tangível de sua transformação, e o memorial à Revolução de Ana Lúcia, eram pontos de peregrinação para aqueles que buscavam inspiração em uma trajetória de resiliência e propósito. A Aliança Global pela Inovação Humana enfrentava novos desafios. A rápida evolução da inteligência artificial e da automação levantava questões complexas sobre o futuro do emprego e a necessidade de requalificação em massa. Sofia, com a visão estratégica que herdara da mãe e a sua própria perspicácia, liderou o Instituto na criação de programas de alfabetização digital humanizada, garantindo que a tecnologia fosse uma ferramenta para a emancipação e não para a exclusão. O foco era ensinar não apenas as habilidades técnicas, mas também o pensamento crítico e a ética necessários para navegar em um mundo cada vez mais digital. Ana Lúcia, em sua sabedoria tranquila, continuava a ser a guardiã do lexicon da alma. Ela via a tecnologia como uma extensão de sua paixão pela linguagem e pelo conhecimento. O lexicon incorporou novos recursos de IA, tornando-o um tutor adaptativo que personalizava o aprendizado para cada usuário, democratizando ainda mais o acesso à educação de qualidade. Sua maior alegria era receber mensagens de pessoas de cantos remotos do mundo, que, graças ao lexicon, haviam encontrado novas oportunidades e um sentido renovado em suas vidas. Em um dos fóruns Raízes e Asas, Sofia apresentou um conceito inovador: Cidades da Inovação Humana. A ideia era colaborar com governos locais para redesenhar espaços urbanos e políticas públicas, colocando o bem-estar dos cidadãos no centro. Isso incluía desde a criação de parques e espaços verdes para a saúde mental, até a implementação de programas de apoio à comunidade e incentivos para empresas que adotassem práticas de trabalho humanizadas. As primeiras cidades piloto, espalhadas por diferentes continentes, começaram a mostrar resultados promissores, tornando-se modelos para o desenvolvimento urbano sustentável e centrado no ser humano. A iniciativa Geração Raízes e Asas continuava a florescer, e muitos de seus ex-alunos, agora líderes estabelecidos em suas áreas,
retornavam ao instituto como mentores, perpetuando o ciclo de aprendizado e apoio. Eles eram a prova viva de que a visão de Ana Lúcia havia criado não apenas um instituto, mas um movimento global de pessoas comprometidas em construir um mundo melhor. Em um entardecer, Ana Lúcia estava sentada em sua poltrona favorita, lendo um dos relatórios de impacto da Aliança Global. As estatísticas eram impressionantes. Milhões de vidas impactadas, milhares de empresas transformadas, políticas públicas reformuladas. Ela sorriu. Não era sobre números, mas sobre histórias. A história da faxineira que encontrou sua voz, a história do empresário que encontrou sua humanidade, a história da filha que carregou o legado com paixão e visão, e as histórias de todos aqueles que, inspirados por eles, encontraram suas próprias raízes e estenderam suas próprias asas. O legado de Arthur Almeida, por outro lado, havia se dissolvido completamente na poeira do tempo. Ninguém se lembrava de seu nome, e sua empresa, há muito, havia sido absorvida por um conglomerado maior, sem deixar rastros de sua antiga filosofia. O contraste era gritante, um lembrete silencioso de que a verdadeira marca na história não era deixada pelo poder ou pela crueldade, mas pelo impacto positivo e duradouro na vida das pessoas. Ana Lúcia fechou o relatório, sentindo a brisa suave da noite. A revolução que começou com um ato de injustiça havia se tornado um farol de esperança. Ela não era apenas uma parte da história, ela era a própria história, uma narrativa viva de que a vulnerabilidade podia gerar força, a adversidade podia forjar propósito, e o amor pela humanidade podia de fato transformar o mundo. E assim, com o coração transbordando de gratidão e a alma em paz, Ana Lúcia Vasconcelos observou as estrelas, sabendo que sua jornada havia plantado sementes que floresceriam para sempre. O legado do Instituto Montenegro de Inovação Humana, sob a liderança visionária de Sofia, não era mais apenas uma série de programas e iniciativas. Havia se enraizado profundamente na consciência coletiva global. A Aliança Global pela Inovação Humana contava com a adesão de centenas de nações e milhares de empresas, transformando a paisagem corporativa e social de maneira irreversível. As cidades da inovação humana proliferavam, cada uma adaptando os princípios do bem-estar e propósito às suas realidades locais, criando ecossistemas urbanos onde a qualidade de vida era tão valorizada quanto o crescimento econômico. Sofia, agora uma figura de renome internacional, era frequentemente convidada a discursar em fóruns de alto nível, desde Davos até a Assembleia Geral da ONU. Sua voz era uma mistura da sabedoria tranquila de Ana Lúcia e da energia inovadora de Horácio, defendendo incansavelmente a ideia de que o progresso humano deveria ser medido pela capacidade de cada indivíduo de florescer. Ela lançou o Fundo Raízes e Asas para o Futuro, um endowment massivo, destinado a garantir a perenidade do Instituto e de suas iniciativas, assegurando que as próximas gerações tivessem acesso às ferramentas e ao conhecimento para construir um mundo mais justo e humano. Ana Lúcia, em seus anos mais avançados, vivia uma vida de serena contemplação. O Lexicon da Alma era uma vasta enciclopédia interativa, constantemente atualizada por uma equipe dedicada de linguistas e educadores, mas ela ainda dedicava horas diárias à curadoria de novos conteúdos e à resposta pessoal a algumas das milhares de mensagens que recebia. Sua casa, no jardim do Instituto, era um refúgio de paz, onde ela recebia visitas de Sofia, dos netos de Horácio e de jovens líderes de todo o mundo que vinham buscar sua sabedoria. Em uma tarde ensolarada, Ana Lúcia estava sentada em um banco no jardim, o mesmo jardim onde, anos atrás, ela havia encontrado consolo e inspiração. As árvores que Horácio havia plantado estavam agora frondosas, oferecendo sombra generosa. Sofia se juntou a ela trazendo uma xícara de chá. "Mãe", disse Sofia com um sorriso, "o fórum deste ano foi incrível. Lançamos a iniciativa Consciência Digital, focada em ensinar as crianças a usar a tecnologia de forma ética e empática desde cedo." Ana Lúcia assentiu, seus olhos fixos nas folhas que balançavam suavemente. "O mundo está sempre mudando, minha filha."
Ela respondeu, sua voz um pouco mais frágil, mas ainda cheia de clareza. Mas a essência do que nos torna humanos, isso permanece. A busca por propósito, a necessidade de conexão, a capacidade de amar e de transformar. Ela se lembrou de Arthur Almeida, um nome que raramente vinha à sua mente agora. Sua história era um lembrete de que o poder, quando desprovido de humanidade, era efêmero. A verdadeira força estava na capacidade de construir, de inspirar, de elevar. Ana Lúcia fechou os olhos por um momento, sentindo o calor do sol em seu rosto. Ela pensou na faxineira que sonhava em aprender, na linguista que encontrou sua voz, na mulher que, através de uma injustiça, desencadeou uma revolução. Não era uma revolução de armas ou de poder, mas uma revolução de corações e mentes. Uma revolução silenciosa, mas poderosa, que havia mudado o curso de incontáveis vidas. Eu acho que meu trabalho está feito, Sofia, disse Ana Lúcia, abrindo os olhos e olhando para a filha com um brilho de paz. As raízes estão firmes e as asas... as asas estão voando mais alto do que eu jamais imaginei. Sofia segurou a mão da mãe, sentindo a força e a serenidade que emanavam dela. Ela sabia que a revolução de Ana Lúcia não terminaria ali. Ela continuaria através dela, através de todos os que foram tocados por sua visão, através das gerações que viriam. Era um legado vivo, pulsante, que se adaptava e crescia. Um testemunho eterno de que a dignidade humana e o propósito eram os verdadeiros pilares de um futuro próspero e compassivo. E assim, sob o céu azul, com o vento sussurrando através das árvores, a história da faxineira que mudou o mundo encontrou seu ponto de equilíbrio, um epílogo de paz e a promessa de um futuro infinitamente humano. A paz que Ana Lúcia sentia em seus últimos anos era um reflexo do mundo que ela havia ajudado a construir. O Instituto Montenegro de Inovação Humana, sob a liderança de Sofia, continuava a expandir suas fronteiras, alcançando comunidades antes inatingíveis e influenciando políticas em escala global. A Aliança Global pela Inovação Humana era agora uma força motriz para a legislação progressista, garantindo que a dignidade e o bem-estar fossem pilares inegociáveis do desenvolvimento econômico. As cidades da inovação humana eram modelos de urbanismo que priorizavam a conexão humana, a sustentabilidade e a saúde mental de seus habitantes. Sofia, incansável e com uma visão que transcendia o horizonte, lançou a iniciativa Raízes Cósmicas, um programa que explorava a aplicação dos princípios da inovação humana em projetos de exploração espacial e colonização de outros planetas, garantindo que a humanidade levasse consigo não apenas tecnologia, mas também seus valores mais elevados para o cosmos. Ela era a personificação do legado, uma líder que conseguia equilibrar a pragmática do mundo corporativo com a profunda empatia herdada de sua mãe. Ana Lúcia, com a idade avançada, passava a maior parte do tempo em seu jardim, um santuário de cores e perfumes. O Lexicon da Alma era operado por uma equipe global, mas ela ainda recebia atualizações diárias e, ocasionalmente, adicionava um pensamento ou uma reflexão. Suas mãos, antes calejadas pelo trabalho de faxineira, agora seguravam livros antigos e as mãos de seus bisnetos, a quem contava histórias de um tempo em que as palavras eram um luxo e a esperança um ato de rebeldia. Em uma noite clara de verão, enquanto as estrelas brilhavam intensamente sobre o jardim do instituto, Ana Lúcia adormeceu pacificamente em sua poltrona favorita. Seu rosto, marcado pelas rugas da vida, exibia uma expressão de serena satisfação. Não houve dor, apenas um suave deslizamento para além do véu, como se a alma que tanto havia dado ao mundo finalmente encontrasse seu repouso merecido. A notícia de sua partida reverberou por todo o planeta. Não foi um momento de luto sombrio, mas de uma celebração universal de uma vida extraordinária. Milhões de pessoas, de todas as idades e origens, acenderam velas, compartilharam trechos do Lexicon da Alma e contaram histórias de como a revolução de Ana Lúcia havia transformado suas vidas. No Centro Horácio Montenegro de Legado e Inovação, uma vigília silenciosa foi realizada, com líderes globais e jovens da Iniciativa Geração Raízes e Asas, prestando suas homenagens.
Sofia, embora sentisse a perda de sua mãe profundamente, carregava a chama de seu legado com uma determinação inabalável. Em um discurso emocionante, transmitido globalmente, ela disse: "Minha mãe não nos deixou. Ela se tornou a própria essência das raízes que nos sustentam e das asas que nos impulsionam. A revolução dela não foi um evento, mas um estado de ser. Ela vive em cada ato de bondade, em cada inovação com propósito, em cada coração que escolhe a humanidade. O lexicon da alma é seu testamento, o instituto é seu jardim, e cada um de nós que foi tocado por sua luz é um pedaço de seu legado." O enterro de Ana Lúcia foi simples, no mesmo jardim que ela tanto amava. Não havia lápide, apenas uma árvore recém-plantada, um carvalho jovem e forte, que cresceria ao lado das árvores de Horácio. Era um símbolo perfeito. A vida continua, os legados se entrelaçam e as sementes plantadas com amor e propósito florescem para sempre. A faxineira que sonhava em ser linguista havia se tornado a matriarca de uma nova era, e sua revolução, agora uma força perene, continuaria a moldar o futuro, garantindo que a humanidade nunca perdesse de vista suas mais profundas raízes e suas mais elevadas asas. Anos se passaram, e o carvalho plantado em memória de Ana Lúcia cresceu, suas raízes se entrelaçando com as do jardim, suas folhas sussurrando histórias ao vento. O Centro Horácio Montenegro de Legado e Inovação tornou-se um farol global, um campus vibrante onde mentes brilhantes e corações altruístas se uniam para moldar um futuro mais humano. A estátua de Horácio e a árvore de Ana Lúcia, lado a lado, simbolizavam a fusão de um legado transformado e uma revolução silenciosa, mas poderosa. Sofia, com seus cabelos agora salpicados de prata, mas com o mesmo brilho nos olhos e a energia incansável, presidia a Cúpula Global da Inovação Humana. O evento, realizado anualmente no Instituto, reunia líderes de todas as esferas, chefes de Estado, CEOs de corporações globais, ativistas sociais e jovens inovadores da iniciativa Geração Raízes e Asas. A pauta era sempre a mesma: como continuar a priorizar a dignidade humana, a empatia e o propósito em um mundo em constante evolução tecnológica. Nesta cúpula, em particular, um momento de rara emoção tomou conta do auditório principal. Um jovem com a pele marcada pela vida em uma comunidade remota subiu ao palco. Ele era um dos primeiros alunos do Lexicon da Alma, quando este ainda era um projeto embrionário.